Café com Química, tudo bem? Vamos gravar mais um videozinho e esse eu considero que é muito importante. Além de ser uma homenagem, ele é um vídeo que traz muita informação bacana que vai te ajudar aí nessa tua caminhada para essas provas que vão se aproximar. Vamos lembrar que tem um químico que é Laurent Antoine Lavoisier, que é conhecido como o pai da química moderna e que ele enunciou uma lei que todo mundo conhece. Para falar um pouquinho dele, eu aí mexendo na internet, eu encontrei um cordelzinho. A gente lembra que a literatura de cordel é uma literatura simples, com versos muitas vezes rimados, coloquial, muitas vezes caracterizado também pela oralidade, né? Então, é um gênero característico aqui do nosso Nordeste, aqui do Ceará, de onde eu estou falando. Então, vamos começar tendo uma ideia, eu vou contar para vocês um pouquinho. Vou contar para os amigos uma grande trajetória de um químico francês, um cara de muita história, que todo mundo conhece, mesmo que falhe a memória. O nome do cientista, para vocês eu vou dizer, que foi um grande químico, o Antoine Lavoisier. E sobre esse indivíduo, deixo aqui meu parecer. Nasceu em Paris em 1743, no mês de agosto, no dia 26. Nasceu rico em família nobre, do estudo não se desfez. Formou-se em direito, profissão que nunca fez. Esse cara também foi um grande observador e vendo os experimentos feitos por um professor, aos 23 anos pela ciência teve amor. Aos 25 anos, ele por ser brilhante foi logo nomeado como um membro importante da Academia de Ciências em Paris, um cargo expressante. Os estudos que ele fez para ser membro então foi melhoria pública nas técnicas de iluminação. Na cidade de Paris, do rei teve gratidão. Utilizando a balança, ele logo questionou que a teoria do florigisto, essa nunca funcionou. Quando queima um metal, em vez de perder massa, ganhou. Ele também confirmou que nada destrói ou se cria e tudo se transforma, como da noite para o dia. E assim, discordando do povo da alquimia. 3 anos depois, ele logo previu que o ar era composto de 2 elementos, viu? Oxigênio e hidrogênio, isso logo descobriu. No mesmo ano casou-se com uma mulher de talento, o nome dela era Marie, mulher de fundamento, que gostava de ciências e ajudou com o experimento. Com a ajuda de cientistas, ele também estudou nomenclatura química. Nisto ele trabalhou mais ou menos 7 anos, nesse assunto dedicou. Eu afirmo para vocês, sem ser nem um pouco irônico, que esse cara é brilhante, para mim um faraônico. Por ter também estudado composição do gás carbônico. Após 7 anos de estudos, ele, por ter pesquisado, resolveu reunir todos os achados em um trabalho só, um dos melhores lançados. O trabalho lançado foi o Tratado Elementar, que mudou a forma da química se estudar. Elementos com vários nomes veio a padronizar. Vou falar para todo mundo, homem, criança e menina. Como esse cientista morreu, isso ninguém imagina, que foi uma praça pública na lâmina da guilhotina. Gente, vocês imaginam que se Lavoisier nasceu em 1743, ele viveu numa época extremamente conturbada, que foi justamente a Revolução Francesa. E ele era de família rica, família que era caracterizada por cobrar impostos, então claramente ele foi perseguido durante a Revolução. E ele achou que ele iria se livrar por ser o maior cientista que a França tinha à época, e possivelmente um dos maiores até hoje. Só que não deu para ele não. Em 1794, ele foi lá e soltaram a cabeça dele fora, uma lâmina bateu e ele junto com mais um bocado de gente decapitado na fase do terror lá com Robespierre. Vou ler um trechinho de um outro livro, que é o livro Rivalidades Produtivas, que mostra como foi essa história da decapitação. Vale a pena dar uma olhada aí. Galera, esse livro aqui, ó, Rivalidades Produtivas, tem muita coisa engraçada, muita coisa interessante sobre conflitos entre vários cientistas. Um deles é entre o Lavoisier e o Joseph Priestley. Eu digo já qual foi o motivo da briga, mas antes, olha que coisa interessante. Uma carroça com um pequeno grupo de homens em desalinho rola lentamente pelas ruas calçadas de pedras, forçando passagem em meio à zombaria da multidão para chegar à Place de la Concorde, no centro de Paris. De pé na carroça vai um grupo de prisioneiros, entre eles o maior cientista da França, o químico Antoine Lavoisier, e ao lado dele seu sogro, Jacques Pose.
A Revolução Francesa chegou a seu ponto máximo de violência, ao máximo de depravação, e Lavoisier está sendo levado para a guilhotina. Poucos minutos depois, a carroça para ao pé do cadafalso e os prisioneiros são levados a subir uma curta escada encostada à plataforma. Um a um, eles são brutalmente empurrados em direção à lâmina. Suas cabeças são então decepadas pelo gume afiado. Lavoisier é o quarto da fila. Em silêncio, ele se ajoelha diante do carrasco e coloca seu pescoço sobre o cepo. A guilhotina zune e sua cabeça rola para uma grande carreta, cheia de sangue daqueles que o precederam, cujas cabeças balançam naquela sangueira já em coagulação. Naturalmente, Lavoisier havia lutado tenazmente para evitar seu destino, mas diante de Lavoisier, o único comentário do juiz foi: a revolução não precisa de cientistas. No dia seguinte à sua execução, um dos seus colegas cientistas, Joseph Lagrange, comentou que levar apenas um momento para que sua cabeça fosse cortada, e 100 anos podem não nos dar outra igual a ela. Então vejam que comentário interessante sobre o cientista da época, do que era a genialidade de Lavoisier. E aí era engraçado porque houve uma briga dele com Joseph Priestley, porque Joseph Priestley descobriu o oxigênio e não sabia o que é que tinha descoberto. E Lavoisier, tá certo? Ele conseguiu, usando os trabalhos de Joseph Priestley, determinar o que era e meio que se apropriou, deu uma roubadinha na descoberta do Joseph Priestley e nomeou o oxigênio. E aí ele acaba com a famosa teoria do flogisto. Outro livro bem bacana é o que foi citado no cordel, que é o Tratado Elementar da Química. Para vocês verem, é um livro que já tem séculos e até hoje ele tem edição. Essa edição, por exemplo, é uma edição nova. Então, o cara realmente era de se tirar o chapéu. Agora vamos pegar pedacinhos do cordel e vamos comentar a lei de Lavoisier. Vamos comentar a oxidação dos metais, os pedacinhos que tem lá no cordel que vale a pena a gente dar uma olhada. Bom, povo, Lavoisier, ele marca uma grande divisão na química. Antes de Lavoisier enunciar a lei clássica, todo mundo sabe, tem até aí no cordel, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente imagina que a química era uma química muito baseada em filosofia, muito em lombra, muita em ideias, às vezes alucinadas. Era a história da alquimia, pedra filosofal, elixir da longa vida. Além disso, tinha a teoria do flogisto, que foi justamente onde Lavoisier foi e deu uma porrada, foi lá e deu uma pancada, acabou com essa sacanagem de teoria do flogisto. O que diabo era a teoria do flogisto? A teoria do flogisto dizia que quando uma substância sofria combustão, ela podia perder o flogisto, ela podia ganhar o flogisto. Agora, essa coisa que ficava entrando e saindo das substâncias não era bem determinado o que era. Então era uma teoria que ficou sendo válida durante muitos anos, mas que se apoiava, vamos dizer, em quase nada. A substância sofria combustão, perdia flogisto. A substância sofria combustão, algumas ganhavam flogisto. Cara, isso não fazia o menor sentido. O que foi que o Lavoisier fez? Ele observou que nos sistemas fechados, a massa ao longo de uma reação química se conservava. Surge, como vocês podem ver aí, ó, a lei da conservação das massas, que para a química quer dizer que a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Observação, a lei de Lavoisier, ela só se observa no recipiente fechado. Isso por quê? Porque se o recipiente estiver aberto, pode ser que seja formado um gás e esse gásinho ele vai embora. Então a massa vai diminuir. Mas não é porque alguma coisa foi destruída, e sim porque o gás foi embora. Pode ser que entre um gás, se o recipiente estiver aberto, e se entrar um gás, a massa vai aumentar. E não é porque foi criado algo, é porque entrou um gás. Então essa lei, ela revoluciona a química. A química, ela ganha áreas científicos. Quase tudo que a gente estuda na química é depois de Lavoisier. Por exemplo, Lavoisier está ali no final do século XVIII, ele foi decapitado em 1794, e o primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton, é de 1808. E ele usa, tá certo, como base a lei de Lavoisier. Então, em 1808, quando ele disse aquela história bem clássica da esfera rígida, né, da bolinha de bilhar, ele disse que uma reação química nada mais é do que a união
ou a separação de átomos. Se é só a união ou a separação, quer dizer que não pode ser criado e não pode ser destruído, só pode ser unido ou separado. Então, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, ele falou bem daquele processozinho de combustão dos metais. Gente, eu queria que nós fizéssemos uma comparação que é muito importante. Se você pegar carvão e fizer a combustão, C mais o O2 vai nos dar o CO2, e o CO2 é um gás e vai embora. Então a massa, se o recipiente estiver aberto, vai parecer, tá certo, que está diminuindo, porque está sendo formado um gás e o gás vai embora. Já se você pegar o ferro e você também promover um aquecimento, você vai acelerar o processo de corrosão. Como é que o ferro sofre corrosão? Na presença de oxigênio e água. Não esquecer, para que o ferro sofra corrosão, tem que ter o oxigênio e a água. Só oxigênio não dá, só água não dá. Tem que ter os dois. Então o ferro reage com o oxigênio e com a água e forma a ferrugem. Beleza. Isso faz com que a massa aumente, porque se o ambiente está aberto, se o recipiente está aberto, se eu tivesse o ferro, quando eu pesasse, eu pesava só o ferro. Se entra oxigênio e entra água, agora eu vou pesar o hidróxido de ferro. E o hidróxido de ferro vai ter uma massa maior. Então eu tive um aumento de massa que antes era chamado de flogisto. Agora, pelo amor de Deus, né? É a entrada do oxigênio e da água. Lavoisier conseguiu perceber que na maioria das vezes o flogisto nada mais era do que o oxigênio. E aí, ó, oxigênio, quem deu o nome? Lavoisier. Nitrogênio, quem deu o nome? Lavoisier. Inclusive é interessante notar que nitrogênio é o nome aqui no Brasil. E nos outros locais, a maioria é azoto. Até em português de Portugal é azoto. A quer dizer sem, zou quer dizer vida, sem vida. Porque Lavoisier estudando a atmosfera, ele percebeu que a atmosfera tinha o gás que permitia a vida, que era o oxigênio, e o que não permitia a vida, que era o nitrogênio. Então vejam a importância dele. Ele começa a química moderna. Aquilo que a gente estuda da química, a maior parte é pós-Lavoisier. Modelo de Dalton, 1808, é depois de Lavoisier. Ele estudou a composição da atmosfera. O cara era tão bom, que muitas vezes ele tinha que desenvolver materiais, tá certo? Para poder estudar, tipo balanças. Ele fez balanças de alta precisão, porque eles precisavam fazer medidas e não tinha à época. Ele participou da criação do sistema métrico decimal. Ele precisava fazer medidas, então ele participou da reunião que fez lá o sistema métrico decimal, que a gente conhece tão bem hoje em dia. Então Lavoisier, ele tem que ser enaltecido pelo cara que ele foi, pelo cara diferente. Uma observaçãozinha final. Com a teoria de Einstein, E é igual a mc2, isso quer dizer que a massa e a energia são interconversíveis. Então eu posso transformar massa em energia e energia em massa. Só que em reações químicas ordinárias, a quantidade de energia envolvida é pequena. Então a variação de massa numa reação ordinária não é perceptível. Então continua válida a lei de Lavoisier. Agora em reações nucleares, como fissão e sobretudo fusão nuclear, a energia envolvida é muito elevada. Se é muito elevada, eu consigo perceber variações de massa. Então, em reações nucleares, a lei de Lavoisier, ela sofreu um pequeno abalo, né? Com essa ideia de Einstein de que a energia e a massa elas são interconversíveis. Outra coisa que é importante, já que a gente está falando de Lavoisier, já que Lavoisier é muito importante para os cálculos estequiométricos, é lembrar que contemporâneo de Lavoisier tinha Proust. Enquanto Lavoisier falou da conservação das massas, Proust falou das proporções definidas. Então, lei das composições fixas ou lei das proporções definidas. Isso quer dizer o quê? Que para formar uma determinada substância, sempre eu tinha que combinar as mesmas proporções. Tipo, se eu fosse formar água, se eu pegar 1 grama de hidrogênio, eu posso pegar a quantidade que eu quiser da porcaria do oxigênio, mas só vai reagir 8. Se eu pegar 2 gramas, que é o dobro, a quantidade de oxigênio vai ser 16. Então a proporção para eu formar água é sempre a mesma. É a lei das composições definidas, lei das proporções definidas ou lei de Proust. Essa lei ela é muito usada para resolver as questões de estequiometria, né? Então toda vez que eu for formar uma substância, a composição é a mesma. Aí surge a ideia de que cada substância só tem uma fórmula. E num vídeo aí mais na frente, a gente vai ver a parte de substâncias puras e misturas, né? E nessa parte de substâncias puras e misturas, a gente encaixa a lei de Proust.
Então, botar na cabeça, lei de Lavoisier, lei da conservação das massas, pai da química moderna. O que a gente estuda na química, a maior parte vem depois de Lavoisier. Os modelos atômicos são todos depois, o modelo de Dalton usou a lei de Lavoisier, então Lavoisier abre um novo campo na química, tá? Galera, um abraço, vocês continuem assistindo que a gente tem muita coisa boa ainda aí pela frente, tá? Valeu!